Olá a todos, quem ainda não me conhece, eu sou Nádia Santana, este é meu segundo vídeo, hoje é dia 21 de junho de 2020, segundo dia do inverno que começou ontem às 18h44. No meu primeiro vídeo eu quis falar um pouco sobre as fases da quarentena, porque eu estava muito preocupada com a saúde mental das pessoas. Pensando em tudo que eu já tinha lido, nas discussões que eu já tinha ouvido sobre outros países, a China, o Wuhan, eles estavam saindo da quarentena e havia várias discussões em como estava a saúde mental das pessoas de lá. As notícias não eram boas mesmo naquela época. Hoje a gente sabe que é muito complicado. Não só a questão do confinamento das pessoas, a questão econômica, que eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas também a questão de quem passou pela doença, as medicações que tomou, as alterações neurológicas que tiveram, as mortes, a questão do luto, E tudo isso que a gente já vem sentindo aqui. A gente ontem atingiu 1 milhão de pessoas contaminadas, mais de 50 mil mortes, então não está muito tranquilo para a gente. Eu ouvi esses dias, na mídia tradicional, eles dizendo que a saúde mental é a quarta onda. Eu falo no meu vídeo anterior que a questão da saúde mental seria a segunda onda da pandemia. Porque eu entendia, que pós-pandemia a gente teria um problema muito grande com a saúde mental, Mas por que a mídia está considerando como a quarta onda? Eles consideram a primeira onda a própria pandemia. A segunda onda seria esse desgoverno que a gente tem, Esse governo muito complicado, e se desdobrando na falta de recursos. A terceira onda seria as doenças crônicas e as mortes decorrentes da pandemia, do isolamento e da falta de atendimento. E tudo que isso vai gerar, tanto durante a pandemia como pós-pandemia. E a quarta, sim, seria as questões de doença mental / luto, Porque eles estão separando isso, acho que é pertinente até, talvez seja um pouco mais didático. Eu separei, eu gostei do jeito que eles separaram, porque ajuda a gente a ser didático quando vai falar. Mas no dia a dia isso não muda muita coisa, porque na vida da gente isso é tudo muito junto, tudo muito misturado, Eu vi recentemente também a declaração do secretário da ONU, o Antônio Guterres. Ele diz também que está muito preocupado com a questão da saúde mental das pessoas, que deveria haver ações para proteger a saúde mental ainda durante a pandemia e pós-pandemia, porque são vários choques que as pessoas sofrem, A perda dos entes queridos, a perda do emprego, o isolamento, as restrições à circulação, a questão das dinâmicas familiares difíceis, a violência, a incerteza, medo do futuro, tudo isso e mais algumas coisas, se a gente falar das comunidades mais pobres e de outras coisas, que a gente tem ouvido aí na TV, que a gente tem conversado com as pessoas. O mundo ele não vai ser o mesmo, depois disso. Mas eu iniciei esse vídeo falando da questão do inverno, hoje sendo o segundo dia do inverno, porque no inverno a saúde mental ela se altera.
Isso é uma coisa importante e é uma discussão que eu vou abrir aqui. Posso até fazer depois outros vídeos um pouco mais minuciosos sobre isso. Hoje eu queria só dar o alerta geral, porque a gente tem 3 meses aí pela frente para adequar algumas coisas na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas não sabem, mas além de ser psicóloga, eu sou acupunturista, e esse é um assunto que me chama bastante atenção. A medicina chinesa, ela trata isso de uma forma muito diferente da gente. Eu vou até mostrar alguns livros. Eu sei que teoria sozinha é uma coisa um tanto vazia, né? Ela não tem todo o sentido, né? A experiência, o atendimento, a gente saber se as coisas dão ou não certo, valem mais, né? Essa coisa da experiência do que a teoria sozinha. Mas as pessoas que fizeram esses livros, elas têm muita experiência nisso, eu conheço algumas pessoalmente, estudei, né, com elas. São pessoas muito interessantes e que têm muita experiência nisso, então elas sabem o que estão dizendo. Este livro é um livro bastante importante nessa época, é Macro e Microcosmo, do Sidney Donatelli, que estuda esse assunto há uns 30 anos, então ele sabe e atua, né, na área tanto da massagem quanto da acupuntura. Então ele está acostumado a lidar com o corpo das pessoas. A Helena Carpiglia, a Helena, ela é bem interessante esse livro dela, Psique e Medicina Tradicional Chinesa. Ela é psicóloga e médica e faz um apanhado dessas duas ciências nesse livro. Esse aqui eu usei no meu TCC, adoro esse livro, muito bom, que é o Manual do Herói, da Sônia Rich, e fala bastante sobre alimentação. Meu TCC eu fiz uma pesquisa falando de como a alimentação ou a má alimentação influencia na doença das pessoas. E muita gente, né, eu fiz a pesquisa com pessoas que frequentavam o ambulatório de acupuntura e muitas pessoas adquiriram patologias por conta da alimentação. E aí este livro, ele tem muitas tabelas, ele tem muitas dicas, o que comer em cada época, o que fazer em cada época. Mas eu vou iniciar com uma fala do livro do Sidney Donatelli, que é assim, que a gente precisa... O inverno é a fase do armazenamento e do desenvolvimento interno. Se a gente pensar o que acontece com o mundo, o que acontece com o nosso planeta durante o inverno. As águas, elas vão para o centro da Terra, e o centro da Terra, ele separa os minerais, ele separa o sal, manda o sal para o mar, a terra se nutre, acontece uma série de coisas. Isso seria o macrocosmo. O que acontece no microcosmo? Pensando que o microcosmo é a gente, o nosso organismo. No microcosmo acontece também. Há um condensamento de energia, tudo vem para o centro. E lembra, se as águas elas vão para baixo, no nosso caso elas também vão para baixo e vêm para o centro. Onde é o centro do ser humano? O umbigo, né? Aqui essa região próxima ao umbigo. A gente tem a bexiga na frente e a gente tem os rins atrás. Então são os órgãos mais afetados durante o inverno. E assim, se a gente lidar bem com esses órgãos, esses dois órgãos importantes,
durante o inverno a gente vai ter uma primavera mais saudável. Se a gente não lidar bem, a gente vai ter problemas aí, problemas físicos durante a primavera e o verão. E o que isso tem a ver com a saúde mental? Tem a ver que, assim, tudo que está inconsciente, tudo aquilo que a gente não lidou no inverno passado, ou que a gente não vem lidando nos invernos passados, vai vir agora com muita força para a gente lidar. Que situações são essas? São situações inconscientes, situações que muitas vezes boicotam, atrapalham a nossa vida e a gente nem se dá conta. Do que você está falando? Eu estou falando de medos, eu estou falando de angústias, eu estou falando de raivas, eu estou falando de tudo que atrapalha o nosso crescimento e desenvolvimento. Sabe aquela vozinha que fica dizendo para você que não vai dar certo, que você não é capaz, que não é possível? Então, essa vozinha, elas são coisas inconscientes que estão lá guardadas e que a gente não se dá conta muitas vezes. Porque a gente tem tanta coisa para dar conta, a gente tem trabalho, estudo, filho, casa... Agora uma pandemia para dar conta, então a gente não dá conta disso. Só que agora no inverno, isso vem e vai bater na nossa porta, isso vai ficar muito grande. Cada estação do ano tem uma virtude. A virtude do inverno é muito interessante, que é a sabedoria. Eu diria que é um presente que a natureza dá pra gente, a gente ter essa virtude justamente no inverno, que é a possibilidade da gente lidar com essas situações que vão aparecer. Então, a carga que vai aparecer pra gente não é maior do que aquilo que a gente pode carregar. Então, qual é o problema? Se a gente vai ter a carga, a gente pode carregar. O problema são as nossas crenças. Aquilo que está lá no inconsciente, e aquilo que está no inconsciente pode ter sido uma questão social, pode ter sido uma questão familiar. A gente pode acreditar que não é possível, que a gente não é capaz. Então, isso vai atrapalhar sobremaneira a nossa vida. E cada inverno a gente tem essa possibilidade de lidar com isso. Por isso que eu achei importante fazer o vídeo agora no início do inverno, para ajudar a falar sobre isso. Muita gente tem me procurado, tem procurado muitos psiquiatras, psicólogos, médicos, querendo medicação para ansiedade e depressão. Eu diria, se a gente pudesse separar o que é da pessoa e o que é da pessoa na pandemia, eu diria que essa depressão, pensando em pandemia, essa depressão e essa ansiedade, ela tá na frente e o medo tá escondidinho, né? É como se isso fosse a máscara do medo. E as pessoas, elas estão buscando profissionais para tomar remédio. Veja, gente, remédio não vai fazer a gente lidar com isso. Porque a gente precisa aprender a lidar com este medo interno. Como é que a gente faz isso? Eu vou iniciar hoje só hoje não vai dar tempo de falar sobre isso, mas a gente pode voltar a falar sobre isso numa outra oportunidade. Mas para a gente iniciar, né, o caminho, a gente começar a trilhar o caminho, é começar a prestar atenção nos seus sentimentos, a nomear sentimento. Sabe aquele dia que a gente acorda e já acorda angustiado, já acorda irritado? A gente precisa ir lá e nomear isso. Que irritação é essa? Da onde ela veio? Ah, ela vem de ontem, que aconteceu tal coisa. E por que eu fiquei tão irritado a ponto de dormir e acordar irritado por uma coisa que aconteceu ontem? Ah, eu discuti com um colega e estou super irritado.
às vezes não é motivo a discussão com o colega para tanta irritação. E se é motivo, por que eu dou o controle remoto da minha vida na mão de uma outra pessoa? Então a gente precisa pensar sobre isso. Se não é isso, Nádia, eu não consigo compreender o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos tentar nomear, vamos tentar entender que sentimento é esse, que eu acordei que eu nem sei o que é. Quando eu conseguir começar a lidar, a olhar para esse sentimento, eu começo a ter alguns insights. Isso às vezes não acontece ao mesmo tempo, às vezes é de manhãzinha lá, eu começo a pensar sobre isso, porque eu estou irritada, e aí à noite, quando eu estou um pouquinho mais tranquila, estou lá tomando um banho, de repente eu tenho um insight. Eu lembro de uma cena lá que aparentemente não tem nada a ver com a minha irritação, mas que se eu for estudando, eu começo a entender o fio da meada, né? Eu encontro o fio da meada e vou seguindo. Isso é muito importante, porque quanto mais eu souber sobre essas coisas que a minha própria cabeça está mandando, o meu inconsciente está mandando para o meu consciente, mais eu lido com essa situação que eu estou falando do inverno. Isso é muito importante, porque aí eu não fico somatizando. E aí meu rim, minha bexiga, que são órgãos do fluir, né? De deixar fluir, eles podem trabalhar em paz. Uma outra coisa que é muito importante agora nessa época do inverno e que a gente durante a pandemia já não está lidando bem, e agora chegando o inverno talvez piore tudo, por isso que eu trouxe a Sônia Richter, né, aqui para ficar perto de mim, para me fazer lembrar que é a nossa alimentação. A alimentação durante o inverno, ela tem que ser peculiar, ela tem que ser um pouquinho diferente da alimentação do verão, da alimentação de outras épocas do ano. Por quê? Porque a gente está muito voltado para dentro, a gente não está voltado para fora. Então, a gente precisa lidar com o nosso estômago, lidar com tudo o que é dentro, com tudo que é sentimento, com tudo que... uma próxima oportunidade eu falo sobre isso, mas veja, o nosso segundo cérebro está nessa região de estômago, víscera. Então uma coisa sempre vai estar ligada à outra, quando a gente fala em medicina chinesa. Comer muita carne, comer muita massa, pode ser muito ruim nessa época do ano. Então eu vou comer o quê? Coisas que venham debaixo da terra. Batata, cenoura, cará, inhame e várias coisas. Tomar chás, vários chás são muito bons nessa época do ano. Arroz, procurar sempre não comer muita coisa crua, sempre cozinhar, sempre esquentar, vai te ajudar bastante. Ficar distante dos gelados, né? Eu sei que muita gente gosta, né, de tomar água gelada, de tomar sorvete, de tomar tudo gelado, mas evite. Depois de uma, 2 semanas, você já vai ver resultado. Como você vai ver o resultado? Sentindo no seu organismo. Essas coisas, elas são sutis, mas se a gente presta atenção como é que a gente estava antes e como a gente está depois, a gente consegue ver a diferença. Uma outra coisa importante agora nesse início de saída da pandemia é a gente, quem não é religioso, quem é ateu, vai lidar com as suas crenças pessoais. Quem é religioso, é importante se apegar à sua religião.
ou a sua espiritualidade. Então, quem é de rezar, reze muito, quem é de cantar, cante, quem é de ter cristais, símbolos, se apegue a esses símbolos, porque isso vai ser importante nessa caminhada, principalmente essa do inverno. Mesmo que o inverno não seja tão frio, porque essas coisas elas não estão associadas só ao frio, mas elas estão associadas ao universo, elas estão associadas àquilo que está fora da gente. A Terra se recolheu e a gente precisa se recolher também. Isso vai ajudar muito nessa saída. Para quem é aqui de Imbu, quem é aqui mais próximo, né, da periferia do Imbu, esse ano ainda, assim, que se a gente conseguir de fato sair, né, da pandemia, sair da quarentena de uma forma, não da forma como o governo está propondo, mas de uma forma um pouco mais saudável que isso, eu gostaria de fazer alguns encontros presenciais, como eu já fiz no passado, falando essas coisas, essa popularização de temas psicológicos, que eu acho muito importante. Eu fazia, era muito legal, porque as pessoas iam se descobrindo. A psicologia, nem todo mundo pode fazer terapia, nem todo mundo pode se beneficiar de tudo que a psicologia traz e que a psicologia tem. Então é muito importante a gente fazer esses encontros e começar a popularizar isso, sem termos rebuscados, de uma forma simples, de uma forma mais aberta. Uma segunda coisa que eu já andei até conversando com algumas pessoas é a gente de novo e buscar aquela sabedoria que a gente já tinha no passado, que a gente sempre teve, mas que anda um pouco abandonado, que é reunir, fazer alguns encontros com as raizeiras, com as pessoas que cuidam das ervas, normalmente mulheres, mas tem alguns homens também, que entendem de ervas, que entendem de remédios naturais. A gente fazer alguns encontros para trocar ideias sobre isso, para a gente começar a sair dessa medicalização que a gente entrou. O Brasil ele sempre foi um país bastante avançado nisso, porque a gente tem a sabedoria milenar indígena, né? Não só indígena, mas os povos negros, de vários povos, já que a gente acolheu aqui vários povos. E é interessante a gente retomar isso. Então eu vou começar esse movimento aqui em Imbu. Quem quiser, né, se associar, será muito bem-vindo. A gente vai trocando ideias. Mas isso só vai, se for possível esse ano, ótimo, a gente faz. Se não for possível, início do ano que vem a gente começa. Mas eu queria já falar sobre isso, tá? Obrigada pela paciência, bom inverno pra gente. E eu vou fazendo outros vídeos falando um pouco disso, tá? Obrigada.